Oi pessoal, hoje vamos de Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. Então, já vai se inscrevendo se você ainda não é inscrito, e deixando aquele gostei. Também compartilha com os amigos e colegas. Opa, ative o sininho, assim você será notificado sempre que sair um vídeo novo. Vamos à lei da Consolidação Normativa da Corregedoria Geral da Justiça do Estado do Rio de Janeiro, parte judicial. Livro 2, Fórum Judicial. Título 1, dos Serviços Judiciais. Capítulo 1, das Escrivanias. Seção 1, da Administração Interna. Subseção 1, do Processamento Integrado e do Chefe de Serventia. Artigo 172. A administração interna das escrivanias deverá observar os princípios da legalidade e da eficiência e será organizada segundo o padrão do processamento integrado em equipes, sendo exercida pelo chefe de serventia, sob a supervisão do juiz de direito em exercício na vara. Parágrafo único. A gerência do cartório deverá ser voltada para o atendimento dos seguintes objetivos. Inciso 1. Unificação da metodologia de trabalho, visando ao melhor gerenciamento das atividades cartorárias. Inciso 2. Simplificação dos procedimentos a serem adotados nas diversas áreas de aplicação dos serviços judiciais. Inciso 3. Capacitação dos servidores para desempenho das diversas etapas do processamento integrado. Inciso 4. Fortalecimento da função de chefia e liderança do chefe de serventia e seu constante aprimoramento. Inciso 5. Aperfeiçoamento dos serviços judiciários. Artigo 173. As equipes de processamento integrado das serventias terão as seguintes atribuições básicas. Inciso 1. Equipe de processamento. Movimentação e inserção de dados nos terminais de movimentação processual, dentre outras. Inciso 2. Equipe de digitação. Lançamentos de conclusão, preparo dos atos necessários ao cumprimento das diligências, expedição da certidão de publicação nos casos previstos no parágrafo 1º, do artigo 204, desta norma, dentre outras. Inciso 3. Equipe de preparação administrativa. Remessa de processos e correspondências, restauração de capas, controle de material e de expediente, atendimento ao público bem como autuação e arquivo, quando for o caso. Parágrafo 1º. As equipes acima mencionadas, sempre que necessário, serão auxiliadas por apoio logístico. Parágrafo 2º. Nas serventias de maior movimento, a equipe de apoio logístico poderá assumir tarefas próprias da equipe administrativa. Parágrafo 3º. Compete ao chefe de serventia organizar, a seu critério, o rodízio de atendimento ao público e entre os integrantes das diversas equipes. Parágrafo 4º. Competirá à DGFAJ, sempre que determinado pelo Corregedor-Geral da Justiça, o monitoramento e a fiscalização da manutenção do sistema de processamento integrado em equipes. Parágrafo 5º. Caberá ao chefe de serventia organizar as atribuições das equipes de acordo com os locais virtuais, em relação aos processos eletrônicos. Subseção 2. Da documentação em geral. Artigo 174. Os cartórios e secretarias de direção de fórum adotarão as pastas e os livros previstos nesta consolidação, escriturando-os ou formando-os de conformidade com as respectivas normas. Parágrafo 1º. Livros, pastas e fichas serão encaminhados ao Arquivo Geral deste Tribunal, observada a tabela de temporalidade documental. Parágrafo 2º. As varas eletrônicas estão dispensadas da formação de livros e pastas. Artigo 175. As serventias, respeitadas as suas peculiaridades de estrutura e funcionamento, adotarão o seguinte sistema básico de documentação, a que terão acesso os servidores autorizados pelo respectivo chefe de serventia ou responsável. Inciso 1. Leis e atos normativos em geral. Inciso 2. Livros de ponto, protocolo, remessa e os livros obrigatórios, segundo as atribuições da serventia. Inciso 3. Pastas. A. Cópias da correspondência expedida sem o vínculo processual. B. Correspondência recebida. C. Individuais dos servidores, incluindo anotação dos títulos e atos administrativos relativos ao pessoal da serventia. Inciso 4. Controle. A. Inventário dos móveis e utensílios. B. Uso do material permanente e de consumo. Inciso 5. Quadros de publicidade.
A. Tabelas atualizadas de custas e emolumentos. B. Audiências. C. Horário individual dos servidores. D. Demais atos da serventia. E. Atos normativos referentes às atribuições da serventia. Artigo 175. A. As varas eletrônicas adotarão o sistema básico de documentação previsto no artigo anterior, dispensando a manutenção do livro de remessa e de protocolo. Artigo 175. B. As leis e atos normativos em geral serão consultados no banco de conhecimento, disponibilizado na página eletrônica deste tribunal. Artigo 176. Os papéis referentes aos atos cartorários serão mantidos na serventia, observada a tabela de temporalidade documental, de modo a facilitar buscas. Artigo 177. Os livros cartorários obrigatórios serão impressos ou formados por folhas, numeradas e encadernados, com termos de abertura e de encerramento assinados pelo chefe de serventia. Parágrafo 1º. O termo de abertura e de encerramento conterá: artigo 1, o número do livro. Artigo 2, o fim a que se destina. Artigo 3, a identificação do servidor responsável pela serventia. Artigo 4, o fecho, com data e assinatura. Parágrafo 2º. É vedada a utilização das contracapas como termo de abertura e encerramento, bem como numerá-los. Parágrafo 3º. O termo de encerramento será lavrado na data do último ato. Parágrafo 4º. A formação de pasta cartorária dispensa a obrigatoriedade de termo de abertura e de encerramento, observado o limite de folhas conforme disposto no caput e no parágrafo 1º do artigo 179 desta norma. Parágrafo 5º. Fica vedada a formação de livros e pastas não obrigatórios constituídos através da impressão de dados constantes no sistema informatizado DSP, tais como livro tombo e pasta de estatística, sob pena de responsabilidade funcional. Artigo 178. O desaparecimento ou a danificação de qualquer livro cartorário será imediatamente comunicado ao juiz a que estiver subordinado. Artigo 179. Os livros de folhas soltas obedecerão ao modelo próprio e conterão até 300 folhas, ressalvada a hipótese do último ato ultrapassar tal limite, sendo, então, permitida a utilização de folhas necessárias à lavratura desse ato. Parágrafo 1º. Ao chefe de serventia ou a quem ele designar como responsável pelos livros compete a numeração em ordem crescente, ininterrupta e progressiva, de 1 a 300, inadmitida a numeração intermediária. Parágrafo 2º. Os embargos de declaração, de caráter modificativo, acolhidos terão suas decisões registradas no livro de sentença, devendo ser vinculada ao registro através de certidões exaradas em ambos os atos. Subseção 3. Dos livros. Artigo 180. Os livros de que trata esta subseção poderão ser desmembrados em tantos quantos sejam convenientes para o controle dos processos, em razão da matéria. Artigo 181. Os juízos cíveis, de fazenda pública, de família, de infância e juventude, de idoso, de registros públicos, orfanológicos e empresariais manterão atualizados, além dos livros previstos no inciso 2º, do artigo 175, os seguintes livros de folhas soltas. Inciso 1, vista de autos ao Ministério Público. Inciso 2, vista de autos à Defensoria Pública. Inciso 3, vista de autos às Procuradorias. Inciso 4. Vista de autos a advogados e peritos. Parágrafo 1º. Os juízos de infância e juventude manterão atualizados, além dos livros previstos para as varas cíveis, o livro de registro de colocação em família substituta e o arquivo de inscrições de entidades habilitadas de amparo à criança e ao adolescente, cópia do programa, cópia de seu registro e regime de atendimento de todas as entidades governamentais e não governamentais dos municípios que compõem a comarca. Parágrafo 2º. O juízo de registro público manterá, ainda, atualizado, um livro para registro de assinaturas e rúbricas do titular, de seu substituto e dos autorizados que funcionem nas serventias que, por lei, sejam subordinadas ao juízo, livro este que será aberto, autenticado, encerrado e conservado pelo chefe de serventia ou, na comarca em que o juízo competente em razão da matéria, não dispuser de escrivânia privativa, pelo serventuário que o juiz designar. Parágrafo 3º.
Os juízos orfanológicos manterão atualizados os livros registro de testamentos. Parágrafo 4º. Os juízos de idosos manterão atualizados, além dos livros previstos para as varas cíveis, os livros de registro de idosos abrigados, com data de entrada e saída, e arquivo de inscrições de entidades habilitadas de amparo aos idosos, cópia do programa, cópia de seu registro e regime de atendimento de todas as entidades governamentais e não governamentais dos municípios que compõem a comarca. Parágrafo 5º. O chefe de serventia controlará a numeração, encadernação, guarda e conservação dos livros. Parágrafo 6º. Em comarca de reduzido movimento de feitos, os livros poderão, a critério do juiz, serem substituídos por exemplar único, subdividido em seções. Parágrafo 7º. Nas serventias auxiliares serão adotados livros específicos previstos nesta consolidação. Parágrafo 8º. As varas eletrônicas ficam dispensadas da obrigatoriedade de manutenção dos livros listados no caput e no parágrafo 1º, parágrafo 2º, parágrafo 3º e parágrafo 4º, desde que compostos por documentos integralmente constantes no sistema informatizado. Parágrafo 9º. Os juízos híbridos observarão a norma disposta no parágrafo anterior, no que tange aos registros referentes aos processos eletrônicos. Artigo 181-A. Considerar-se-á registrada a sentença no momento de seu lançamento no sistema informatizado com a posição da assinatura digital pelo juiz que a prolatou, vedada a elaboração de livro de sentenças em meio físico. Parágrafo 1º. É obrigatória a assinatura digital do juiz prolator no texto da sentença lançado no sistema informatizado. Parágrafo 2º. Caberá ao gabinete do juiz o lançamento do texto integral da sentença, observado o disposto no parágrafo precedente. Parágrafo 3º. Não se tratando de processo eletrônico, é obrigatória a impressão da sentença com utilização do modelo disponibilizado pelo sistema informatizado ou em formato personalizado, devendo, nesse último caso, ser obrigatoriamente assinada também em meio físico para juntada aos autos. Parágrafo 4º. É expressamente vedada a juntada aos autos físicos de texto diverso ao lançado eletronicamente. Artigo 182. Os juízos criminais manterão ainda, atualizados, além dos livros listados nos incisos 1 ao 4 do artigo 181, os registros de: inciso 1, recebimento de inquéritos; inciso 2, remessa de inquéritos; inciso 3, fiança. Parágrafo 1º. Os juízos criminais competentes para júri manterão, além dos livros enumerados acima, o de sorteio de jurados. Parágrafo 2º. Os juízos de execução penal manterão os mesmos livros previstos nos incisos 1 ao 5 deste artigo. Subseção 4. Das relações com os representantes do Ministério Público, da Advocacia Pública, da Defensoria Pública e advogados. Artigo 183. A retirada dos autos de cartório pelos advogados, observadas as restrições da legislação pertinente, dependerá do lançamento no sistema DCP e expedição de guia de vista ao advogado. Parágrafo 1º. Estando os autos disponibilizados em cartório, o advogado, mesmo sem mandato judicial, poderá examiná-los, desde que não esteja configurada quaisquer das hipóteses disciplinadas no artigo 189 do Código de Processo Civil, bem como do parágrafo 1º do artigo 7º da Lei nº 8.906 de 1994. Parágrafo 2º. O advogado ou estagiário de direito devidamente inscrito na OAB, que não estiver constituído nos autos, para a obtenção de cópias e desde que não obstacule o regular andamento processual, poderá deles dispor fora das dependências cartorárias, mediante a retenção do cartão de plástico ou da carteira livreto fornecidos pela OAB. Parágrafo 3º. Estando os autos disponibilizados em cartório, e sendo hipótese de atuação da parte sem advogado, mormente em sede de juizado especial, aquela poderá examiná-los e desde que não obstacule o regular andamento do processo, poderá dele dispor fora das dependências cartorárias pelo tempo estritamente necessário à obtenção de cópias, correndo as respectivas despesas por sua exclusiva conta. Para tanto será necessariamente acompanhado de funcionário da serventia judicial, o qual trará de volta os autos tão logo obtidas as almejadas cópias. Parágrafo 4º.
Para que não reste prejudicado o serviço de atendimento ao público em balcão, o procedimento previsto no parágrafo anterior deverá ocorrer na primeira meia hora e na última meia hora do expediente forense, ou outro horário a critério do chefe de serventia, os quais deverão organizar o revezamento dos servidores destacados para essa tarefa. Parágrafo 5º. Nos feitos das varas criminais e nas recuperações judiciais, havendo iminente receio sobre a aplicação do parágrafo 2º, o chefe de serventia orientará o interessado a formular pedido de vista de autos, submetendo à apreciação do juiz. Parágrafo 6º. Decisão judicial poderá proibir a retirada de autos de cartório se neles existirem documentos originais de difícil restauração ou quando se verificar circunstância relevante que justifique tal proibição, que será anotada no rosto dos autos. Parágrafo 7º. É vedada a carga dos autos ao advogado quando houver audiência designada, salvo decisão em sentido contrário. Parágrafo 8º. O advogado poderá substituir o acautelamento do cartão plástico ou da carteira livreto, pela assinatura do termo para retirada para cópias, carga rápida, desde que esteja regularmente constituído nos autos, visando ao cumprimento do artigo 107, parágrafo 3º, do Código de Processo Civil. Artigo 183-A. Os processos que não estejam abarcados nas hipóteses previstas no artigo 189 do Código de Processo Civil e que não tenha decisão determinando seu trâmite em segredo de justiça poderão ser consultados no balcão da serventia por qualquer pessoa, desde que não impeça o regular andamento processual e que os autos estejam disponíveis em cartório. Artigo 184. Os direitos dos advogados, defensores públicos, membros do Ministério Público e estagiários de direito, especificados em lei, não implicam no acesso ao recinto cartorário reservado à execução dos serviços internos. Artigo 185. Os órgãos da Defensoria Pública, Ministério Público e Fazenda Pública poderão manifestar-se por cota nos autos desde que o façam de forma breve e legível, vedada cota à margem do texto ou interlinear, identificando-se pelo nome e respectivas matrículas funcionais. Artigo 186. Será assegurada prioridade de atendimento nas dependências das serventias judiciais, às pessoas com idade superior a 60 anos, gestantes, pessoas com crianças de colo e pessoas portadoras de necessidades especiais, seja elas partes, advogados, estagiários de direito ou procuradores. Parágrafo único. A referida prioridade não se confunde com a preferência na tramitação do processo de que trata o artigo 71 do Estatuto do Idoso, a qual se destina a própria parte ou interveniente. Chegamos ao final de mais uma parte da consolidação normativa. Bons estudos!